Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje para falar um pouco sobre o impacto da tecnologia na vida de crianças e adolescentes e como os pais podem lidar com os problemas que podem ser provocados por essas questões. Aproveita a oportunidade, participe sugerindo temas para as nossas próximas entrevistas através das nossas redes sociais, facebook.com/consulta ao doutor, facebook.com/Denise Luque, lá no meu Instagram, @Denise Luque, portas abertas para sua participação sempre. Segue a nossa hashtag Consulta ao Doutor, você faz a sua pergunta, faz a sua participação, né? Participa do programa, marca a nossa hashtag, manda sua foto assistindo a Consulta ao Doutor, a gente fica muito feliz e através da hashtag a gente consegue te encontrar nas mais diversas redes sociais. Então, @TVHit lá no Instagram e a plataforma do YouTube que eu particularmente adoro. Você está fora de casa, quer continuar assistindo a nossa programação? Você pode fazer isso através do canal Hit TV lá no YouTube. Está fora de casa, continua conectado aí através da internet, consegue assistir a tudo e ficar por dentro, né? Você fica por dentro de toda a nossa programação. Hoje eu tenho o maior prazer de receber a psicóloga clínica, a doutora Triana Portal, para falar sobre esse assunto que, olha, está super em alta, impacto da tecnologia, como crianças e adolescentes mudaram, né? Muitos hoje mais estressados, numa fase em que a gente não imaginava antes. Estressados, ansiosos, sofrendo com depressão. A gente vai abordar essas questões aqui e ajudar vários pais que têm muitas dúvidas sobre esse tema. Doutora Triana, obrigada por ter vindo, uma alegria te receber aqui. Obrigada a você pelo convite, é sempre um prazer muito grande estar com você. A gente que agradece, a gente aprende muito, doutora. E hoje falar sobre esse assunto, né, o impacto da tecnologia. As crianças mudaram, os adolescentes mudaram e o meio é que fez essa mudança. É isso, a tecnologia acabou mudando, inclusive a maneira dos pais se relacionarem com os filhos. Sem dúvida, mudou tudo, né? A gente tem a tecnologia como aliada, né? Como você disse, você pode assistir ao seu programa de todos os lugares. Eu, às vezes, assisto do carro, né? Mando fotos para a Denise, né? A gente pode assistir do computador, né? Se estiver esperando alguma coisa, ali pelo smartphone. E isso é um aliado, são coisas que nos ajudam. Porém, a tecnologia pode ser vilã em alguns casos. E principalmente na forma da gente se relacionar com o mundo, com os filhos, com as outras pessoas. Há alguns anos eu presenciei uma cena, isso foi uma família que chamou o filho para jantar por SMS na ocasião. Não era nem esses aplicativos de mensagem. E eu falei, nossa, mas tá dentro de casa, né? Antigamente era aquele grito, vem jantar. E agora a comunicação dentro da própria casa muitas vezes é feita, né, ali através do telefone e de mensagem. Isso facilita, mas é muito estranho se a gente for pensar. Isso abrange um bocado de coisas, né? Então, quando você chama, você está deixando de levantar, por exemplo, e ir até essa pessoa, interagir com ela, né? Até o sedentarismo, a gente já está falando aqui de você estar ali sentado, não vou até ali chamar, não vou levantar, vou fazer aqui de onde eu estou. E isso acaba acontecendo com tudo. Então, a gente tem hoje, né, crianças e adolescentes e adultos também, mas aqui o nosso foco é falar mais de adolescentes mais sedentários, com mais dificuldade de interação, porque é muito fácil se comunicar ali por trás de uma tela, mas de frente para uma pessoa muitas vezes é difícil. E aí, essa questão da comunicação, que é tão importante, né? Aquela conversa para quebrar o gelo. Hoje, os adolescentes perderam essa habilidade, né? Sim, então, sim. Inclusive, a afeição, né? Então, como você reage ali numa situação que você não conhece as pessoas, mas você pode, através só de
da expressão facial, dar boas-vindas ou dizer muitas coisas só com a face, né? Essa comunicação, esse primeiro impacto, né? Isso é empatia, tem uma série de coisas que estão envolvidas que hoje parece que os adolescentes, né? E hoje a gente fala na adolescência cada vez mais cedo, né? Hoje os pré-adolescentes se nomeiam adolescentes, né? Eles parece que subiram aí já o degrau mais cedo e perderam de fato essa habilidade. Então, está dentro de casa. Dá para ter a tecnologia, que a gente não pode viver numa bolha, usar isso para o bem e não perder essa capacidade de interação social que hoje as pessoas cada vez mais perdem? É isso que a gente tem que lutar para que aconteça, né? A gente acaba sendo engolfado, assim, absorvido, engolido por essa nova forma das coisas acontecerem, mas a gente tem sempre que se lembrar disso, né? Quando você fala de reconhecimento de leitura facial, dos trejeitos, né, dessa habilidade de interagir assim através do olhar, isso é muito do ser humano e a gente acabou virando emojis e então isso precisa realmente que se aprenda, né? Você sabe se relacionar e se defender, dizer não, isso tudo é através do treino e o treino ali no tete-a-tete, né? Não por trás de uma tela. Então a gente precisa, e começa quando a gente fala dentro de casa, né? Se eu não tenho controle fora de casa, né, e a gente deve ter fora de casa também, não pode ter essa postura assim, acomodada de dizer, poxa, não posso ter o controle. A gente pode sim plantar coisas boas dentro de casa e criar um adolescente através do modelo, né? Então, como que a gente ensina mais para os filhos? Falando para eles, né? Então, assim, a comunicação é importante, o diálogo é importante, os ensinamentos são importantes. Mas o modelo é o que é mais copiado, né? Então, se eu digo para o meu filho, olha, muito tempo no telefone, você está aqui, quanto tempo, não sai daí, né? E aí me sento à mesa e ligo o meu telefone. O que acontece muito os adultos usam a justificativa de que é o trabalho. Ah, não, mas eu estou respondendo a sua avó. Ah, mas é a reunião do trabalho. Só que da reunião do trabalho você acessa o banco e aí entra uma mensagem, você responde aquela outra pessoa e acaba que aqueles 10 segundos que você precisaria para escrever uma mensagem para alguém que estava esperando, acaba sendo uma coisa que você está ali. Passou meia hora, você continua com o telefone na mão, né? Com o aparelho na mão. Muitas vezes é um tablet, o que for, né? Mas você acaba sendo absorvido e você vê aquelas mesas de restaurante ou mesmo em famílias, né? Cada um com o seu aparelho. Senão ele está ali bem posicionado ao lado para que ao menor barulhinho, né, sinal, a pessoa está ali condicionada. E quando não está, você percebe que muitas pessoas ficam inquietas, porque está carregando, porque isso, mas não vê a hora de ter o aparelho por perto, né? Isso já sinaliza um excesso, né? Quando a gente tem isso, e a gente percebe até na gente mesmo, né? Se você tem essa necessidade, já caracteriza o excesso do uso, e aí deixa de ser aliado e começa a ser vilão, porque você acaba ficando escravo da tecnologia ou de um objeto, né? Ele não deve te reger, e sim você a ele. Ele tem que nos servir, né? Sim, sim. Não o contrário. Quando você fala do exemplo e do tempo, hoje a gente fala muito do tempo de qualidade, todo mundo trabalha fora. Você falou da questão do não também, né? Então, hoje os pais têm mais dificuldade de falar não para os filhos, afinal, eles estão menos tempo ali. Aí, o tempo que você está junto, você ainda vai provocar um conflito. É isso que os pais costumam pensar, e aí oferecem, né? Dão mais coisas materiais quando é possível para a criança, enfim. Mas quando você fala do tempo de internet, né? Então, do tempo, ainda estamos falando dos pais, para depois a gente falar de como isso reflete para os filhos. Desde criança. Então, você acha que é importante ter ali um freio para que a criança não ache que... A gente já viu, né? Hoje todo mundo grava os seus filhos e muitos falam, ai, mãe, pai, eu queria ser o seu celular.
Porque é o que está sempre com os pais, né? Então, é o que está ali. A criança, às vezes, queria ser o celular. Que chato, né? Você acha que vale desde sempre? Então, desde bebê, a gente sabe do prejuízo hoje das telas muito cedo para as crianças. São aliados, você não pode criar né, numa bolha. É legal que elas saibam utilizar, mas tudo na dose certa, para não haver o exagero. Essa dosagem é possível fazer através do exemplo? Então, os pais se policiarem. Tá com a criança, a gente fala de tempo de qualidade, né? Não tem qualidade se a gente está dividindo a atenção. O exemplo é limitar. A gente fala, quando fala proibir, parece que é uma coisa assim. Eu acho que a proibição ela tem que ter em alguns casos, sim, porque esse é o limite, né? Quando a gente é permissivo e a gente ou deixa passar, ou finge que não vê, ou é tolerante demais, isso para a criança, para o adolescente, pode ser interpretado, mesmo que de forma inconsciente, como negligência. Então, não está ligando para mim, não se preocupa. Então, muitos até testam os limites porque precisam de atenção. Então, aqueles que estão com problema de comportamento maior, a gente sabe, esse comportamento está dizendo alguma coisa, está querendo mostrar que alguma coisa está errada. Então, criança muito pequena, né, a gente sabe que não é nem limitar, não deve ter acesso. Mas antigamente as crianças ficavam na frente da televisão, só que a televisão é diferente, a televisão está lá. Você não pega a televisão e carrega para o seu quarto, você não carrega a televisão para a mesa. Tá certo que muitas crianças sentam em frente à televisão para comer e tudo isso. A gente, no passado até existia uma queixa a respeito disso, mas a televisão ela tem uma outra característica que não é uma coisa que a vontade é do indivíduo, porque a criança ela pode escolher o que ela quiser, a gente pode escolher o que a gente quer ver. A televisão, você pode até trocar de canal, mas você tem que ter, você se frustra, você tem que ter a tolerância de assistir o intervalo, de uma propaganda, ou de a mudança para um outro programa, aquele programa que você gosta, acabou. Você vai ter que esperar até amanhã para assistir de novo. Nunca tinha refletido sobre isso. Então, você hoje vê jovens com a série, então eu vou passar a noite inteira, maratona, o dia inteiro assistindo. Então, fica tudo muito sem graça, porque se eu gosto muito daquela série e eu posso assistir ela inteirinha, esgotar, quando chegar ao final eu vou estar deprimido, poxa, acabou. Ao passo que se eu assisto um capítulo hoje e amanhã eu espero, tal hora que vai passar aquilo, existe uma expectativa, aquilo é muito mais gostoso. Então, isso a gente tinha de aprender a esperar, de acabar valorizando mais, isso não tem. Então, a criança ela pode carregar o aparelho para todos os lugares, tirando a questão, assim, física, que faz mal para os olhos, que é sedentária, isso tudo a gente acaba complementando na orientação, o excesso de uso de telas acaba prejudicando o sono e a atenção e a concentração, mas é uma questão comportamental também. Porque se eu posso tudo, eu tenho um aparelho que eu escolho tudo o tempo todo, eu posso assistir uma coisa encadeada da outra, sem tolerância nem para aquelas micro propagandinhas. Sim, pular anúncio. Então, já é desenhado esse modelo para que a pessoa realmente fique ali absorvida, para não dizer viciada. E o cérebro ele tem um sistema de recompensa, que na adolescência, principalmente, se você fica toda hora usando, regando o seu cérebro com dopamina, com essa coisa da recompensa, você precisa cada vez mais. A todo momento está recompensando o cérebro. Isso é viciante, por isso que a gente vê que é muito fácil você ficar assim, dependente da tecnologia. E aí, quando você já está numa situação que desde criança já tem esse hábito, quando chega na adolescência, a adolescência já é um momento de transição importante, ele pode ser mais difícil, é o que os pais relatam, a criança fica mais no próprio quarto, no próprio mundinho, fica mais difícil de enxergar certos sinais
quando você já está ali, mas sempre ficou muito no celular, sempre ficou muito no computador. Sim. Tem diferença de meninos e meninas? Então, o que interessa mais os meninos é diferente do que interessa mais as meninas? Tem algo que seja mais prejudicial? Sim, eu acho que eu acabei não respondendo a tua pergunta anterior, né, de dizer assim, desde pequeno a gente tem que ir limitando, ou quando dá, por quanto tempo, né? Existem algumas métricas aí, né, de 1 hora por ano, isso, até 2 horas, a partir de, né, a gente tem isso, para que a criança não fique também vivendo né, fora do ambiente em que todas as crianças têm, mas todos ganharam celular. Né? Então, assim, se você não pode tirar completamente, proibir, você tenta segurar o máximo possível. Então, essa coisa assim, nenhuma criança de 1 ano pede o celular para assistir o desenho. Os pais colocam que é para que eles tenham sossego num restaurante ou para conversar com um amigo. Então, aí também falta a tolerância dos pais hoje, né, de internalizar que para você dar educação, para você cuidar, dá trabalho. Né? Então, você tem que estar ali presente. É muito fácil, você coloca num brinquedo, né, e esse brinquedo ele faz mal, a gente sabe que faz mal. Né? Então, a consciência hoje, por exemplo, que a gente tem acerca dos malefícios do cigarro, em outro tempo a gente não tinha e as pessoas achavam, não é tão grave assim, né? E hoje acho que acontece isso, a gente sabe, ouve falar que faz mal a tecnologia, mas imagina, né? Tá todo mundo aí usando, não deve fazer tão mal assim. Né? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, só que esse pouquinho ele vai crescendo. Né? Então, o ideal é você, assim, tentar segurar o máximo possível, né, desde pequeno, e não só isso, a gente está focando em tecnologia, mas com tudo, né, com os brinquedos que compra, com as recompensas de um modo geral, né, com os limites que a voz que você tem dentro de casa, a sua autoridade, né, ela vai sendo construída, né, durante a infância, para que você tenha ali, no momento da adolescência, que é um momento crítico de questionamento, em que realmente os jovens querem né, fazer tudo que tem vontade, você ter autoridade, você saber se posicionar. Porque você vai pensar em que você tem que se posicionar e se impor com o seu filho quando você nunca fez, porque até um tempo você consegue segurar dentro de casa, né? Chega uma hora que não. Então, isso tem que ser, sim, uma construção de limites, né, da tua palavra, da autoridade, do modelo, é aquela coisa, né? Também é aquela casa em que a pessoa é super autoritária, resolve tudo no grito, né? O filho já chega uma hora que não leva mais muito a sério. Tá bom, vai. Tá bom, pai, tá bom, mãe. Tá, já entendi, viu? Beleza. Só que vira as costas e faz o que quer. Né? E o pai se sente desvalorizado, não sabe o que fazer e acaba virando aquela salada e aí bem difícil o manejo. Né? E aí quando você fala, né, da fase da adolescência, eu tenho falado muito isso, né? Eu atendo pais e adolescentes, de que as mães têm uma postura assim, eu vou me dedicar bastante, né, a primeira, a segunda infância, aí a hora que já tiver grandinho, encaminhado, aí eu volto a trabalhar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, como se aí você pudesse esquecer. E eu digo que não. Eu penso, lógico, assim, existe uma construção afetiva de vínculo muito importante, né, na primeira infância, logo quando são pequenininhos, mas o cuidado, aquela atenção, aquela presença, ela é de extrema importância na adolescência. Você tem que estar ali junto com o adolescente, porque se você deixar sozinho, ele vai se sentir abandonado, ele não vai saber para onde ir e precisa estar ali muito presente. Você não fica tranquilo quando os filhos crescem. Ao contrário, eu acho que é uma fase que demanda muito trabalho.
Então, muitas vezes as mães pensam nesse planejamento logo após o nascimento, Sim. mas você acredita que deve haver um planejamento em todas as fases? Sim, todas não as só fases. nessa primeira infância. Dizer assim, não, depois que tiver grandinho, aí eu vou viajar, aí eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, não. Você não pode estar ausente nesse momento. Acho que é um momento muito delicado. Você disse transição, é isso mesmo, uma transição. Para os meninos e as meninas acontece de forma diferente. As meninas tendem a ter a puberdade mais rápido e isso faz com que ela tenha que lidar com essa mudança do corpo e um posicionamento ali no mundo, principalmente as que desenvolvem mais rápido. A gente nota que as meninas maiores, que o corpo já fica mais maduro rapidamente, as pessoas tratam diferente. Então, se você tem aquela menina que demora para entrar na puberdade, no estirão, então as pessoas tratam, trata ainda como criança. Agora você tem meninas de 11, 12 anos que têm corpo de mulher, tamanho maior do que a gente, que eles crescem muito. E as pessoas tratam como se eles fossem mais velhos, como se eles tivessem mais experiência do que realmente têm. E não são. Ali atrás tem uma criança que não está ainda preparada para lidar com um monte de coisa. Eu vou me preparar para dar um recado. Enquanto eu chego até lá, doutora, eu vou deixar uma pergunta aqui com você. Se a gente precisar de mais tempo, depois a gente retoma para falar do assunto. Eu tenho notado, inclusive por uma questão dos pais trabalharem, pai e mãe que trabalham fora, a criança precisa ficar ou com um cuidador, ou no integral da escola, quem tem essa oportunidade, ou muitas atividades extraclasses para ocupar esse tempo da criança também, sabe? Vai deixar a criança sozinha, mas sabe que falta um pouco, às vezes, nesse planejamento, o fazer nada. Porque ser criança não é bacana, porque também a gente pode ficar sem fazer nada, Podia ficar sem fazer nada. Falta isso. Você acha que essa nova composição hoje, de precisa ocupar esse tempo, precisa mandar para integral, precisa... Se você não tem, às vezes até na escola você tem o planejamento do fazer nada, do descanso, Isso depende da programação, mas o que eu estou dizendo não falta pausa. A gente já tem o adulto, a gente já sabe que vai ter. O que vai ter é uma rotina estressante. Essa pausa na infância não é importante? Você acha que não falta isso às vezes? Explica pra gente. Sim, falta. O ócio é importantíssimo para a formação, para que a gente consiga descansar o cérebro, para que a gente possa observar o mundo, para que a gente possa relaxar. E a criança precisa disso, o adolescente precisa disso, todos nós precisamos disso. O que acontece é que a gente está numa sociedade que valoriza enormemente você estar o tempo todo fazendo alguma coisa, ser multitarefas. Isso é uma coisa que a gente vai até um certo ponto, mas as pessoas já estão percebendo que esse modelo em excesso, como tudo em excesso, já não está mais funcionando. Então, hoje existem algumas vertentes que falam muito sobre isso e valorizam a questão do ócio, do tempo, da contemplação, do fazer nada, do brincar sem nenhuma motivação, vai fazer isso, porque aquilo, vai aprender, enfim, sempre visando ali um futuro. Mas sim, respondendo objetivamente a sua pergunta, o ócio, a gente deve incluir isso como parte do dia a dia dos nossos filhos. Vem comigo, vamos para o intervalo? Daqui a pouquinho eu tô de volta com mais bate-papo. Eu te espero, até já. Nós estamos de volta. A tecnologia, como os pais devem lidar com essa situação aí dentro de casa. Tenho o prazer de receber a doutora Triana Portal, que é psicóloga clínica, explica tudo para nós. Doutora, a gente falava sobre a importância do ócio, Então, as crianças estão com agenda lotada. Parece agenda de adulto, Adolescente com agenda super lotada. A gente sabe que as atividades são super importantes, Quem tem a oportunidade coloca a criança até na escola, no colégio integral, tempo integral de escola. Mas ter essa atenção é importante. Quando não dá para fazer isso na semana, vale a pena investir mais em lazer aos finais de semana, nos dias de folga? Nem sempre é no final de semana, Sim. Você, quando elaborou a pergunta,
no bloco anterior, você disse assim, os pais muitas vezes precisam, né, de um cuidador ou de uma escola a período integral. Então, muitas vezes não é uma opção dos pais, mas sim a necessidade da vida de cada um, da vida moderna, né, de ter os filhos o tempo todo com atividade em período integral. Mas, em alguns casos, os pais têm condição de propiciar esse tempo com a criança, de estar em casa e tudo isso, mas ainda tem aquela mentalidade que o filho tem que aprender tudo, ele precisa ser super qualificado, que ele só vai se dar bem se ele tiver todos os cursos e souber várias línguas e dominar tudo que ele puder oferecer. Então, acredito que esse é uma tentativa desesperada, às vezes de compensação de algo que a pessoa não fez ou de medo, né, do futuro. Então, eu vou fazer com que meu filho aprenda tudo, mas talvez ele esteja perdendo de aprender a base de família, a base de estar junto, conversar, interagir com os pais, essa coisa do carinho, da afetividade, porque isso conta muito. Quando a gente chega lá na adolescência, você percebe que aquelas crianças que tiveram uma infância mais, vamos dizer, mais equilibrada, com mais holding, com mais carinho, com mais presença, né? Com mais presença, mais do que o manejo, porque o manejo você consegue, né? Dependendo, você pode ser muito bom no manejo. Eu levo, trago, né? A alimentação é isso, aquilo. Se falta, né? Aquele carinho, aquela presença, aquela coisa amorosa envolvendo esse manejo. Se você tem aquilo tudo, você tem uma base mais, né, como uma casa, quando a gente constrói, né? Se você tem uma base bem construída, não importa o que você vai decorar, isso ali, ela vai estar bem sólida, ela vai se fixar. Você tem uma base fraca, você pode pôr os mais lindos quadros e papel de parede, o que seja, é fácil de ruir aquilo. Então, aquele adolescente mais preparado, que sofre menos, que tem menos ansiedade, é aquele que teve mais presença, qualidade nas relações, né? Então, isso não é para deixar os pais preocupados, porque tem pessoas que realmente não conseguem, né? E você falou, tem como compensar? Eu chego tarde, meu filho está dormindo, né? Eu saio, ele já saiu ou ainda está dormindo, como que eu vou compensar, né? A gente sempre consegue, né? Então, aos fins de semana, tentar fazer atividades em família, né? Dispensar o tempo, né? Uma atenção focada para o filho, né? Vamos ter o nosso tempo, vamos fazer um passeio juntos, e isso é importante, porque o que acontece também, né? Os pais estão cansados, sobrecarregados, aí quando chega fim de semana é hora de fazer as coisas que não conseguiu fazer durante a semana, então vai cuidar da casa, disso e daquilo, ou ficar, né, assistindo séries e ficar na rede social, e aí fica um monte de gente sozinha dentro de casa, né? Então aí não é a falta de tempo ou de espaço para isso, é que não existe a dedicação para isso. Quando a gente quer, a gente consegue. Priorizar, né? Então, se não dá durante a semana, sim, prioriza no fim de semana e você tem esse tempo de qualidade. Agora, dá para usar também a tecnologia a favor para se fazer presente, mesmo quando você não está lá. Hoje a gente vê, né, e tem muitos casos ditos de sucesso na internet. Como é que você dá conta de tudo? As pessoas perguntam hoje, né? Você abre o box lá de perguntas, de repente você tem uma família que você admira. Como dá conta de tudo? Não dou conta de tudo. Mas delega-se muito bem algumas tarefas. Mas o que você está falando aqui às vezes se faz necessário delegar as tarefas, mas é possível fazer isso sem terceirizar a maternidade. Sim. Se fazendo presente. Sim.
é uma questão da qualidade ali da relação, né? Você estava falando isso, a gente pensa em quem está absorvido com o trabalho e sempre muito ocupado, mas tem mães e pais que estão dentro de casa e não tem essa conexão, não tem esse diálogo. Então, não é uma coisa externa, porque a gente tende a atribuir a fatores externos. Eu não faço isso por causa disso, né? Não assumir essa responsabilidade, né? Culpa que vem, mas não assume a responsabilidade. Então, e isso é ruim, é danoso para a própria pessoa, né? Então, assim, vamos dizer, é uma permissão que você se dá que depois te custa muito caro, né? Mas tem muitas mães que você, como disse, mesmo que seja através de um aparelho, você pode se fazer presente, estar preocupado, né? Ir à reunião da escola, participar da festinha. Então, teve a festinha, tem mãe que não fica nem sabendo que teve. Né? Então, foi ali no último dia e organizou. E para o filho é importante a apresentação dele. Né? Ele ensaiou para aquilo, os pais estão ali, outros olhando. O olhinho brilha quando enxerga o pai e a mãe ali, né? Um elogio, né? Um abraço. Então eu vou ter, sei lá, festa junina, o que for. Vamos lá, vamos procurar como é que vai ser ali a sua fantasia, a sua vestimenta, precisa fazer um trabalho, não, vamos fazer junto, venha reunir em casa, eu vou ajudar, vou dar palpite. Isso tudo é o que você constrói, né, no caminho, quando a gente fala, né, de construção do vínculo e de proximidade do filho, é isso. Né? Se você não construiu durante o caminho, é mais difícil você acessar o adolescente numa fase em que ele tem, né, ao isolamento, onde os pais deixam de ter tanta importância, e os amigos, os seus pares, o grupo passa a ser uma referência maior, vamos dizer, né, que é do que eles querem ser, eles querem ser aceitos, é muito importante para eles essa questão do pertencimento a um grupo. Então, nessa hora, você vai tentar mergulhar, né, isso teria que ter sido feito naquele momento. E algumas coisas que eu disse, assim, né, então você não consegue estar ali todos os dias, por exemplo, para levar à escola, mas tem a festinha, a mãe está lá, né? Tem a reunião, vai, participa, sabe o que está acontecendo. A semana de provas, não, então essa semana a gente vai ter uma rotina um pouquinho mais, que chato. Não, não é chato, eles gostam, porque você está se preocupando, você está sabendo o que ele está aprendendo. Eu estou aprendendo sobre isso, né? E aí procura, pesquisa, fala sobre você está participando. Então, não precisa estar fisicamente ali o tempo todo, mas você pode participar de outra forma. E fica claro, né? Quando ele percebe que você sabe, que você está interagindo, que você se preocupa com aquilo. Isso é uma forma de dar carinho. E é diferente daquilo que mais para frente os pais vão dizer com muito orgulho: meus filhos são independentes. Você pode, com muito afeto, criar filhos independentes. Sim. Não é porque você dá afeto que a criança vai ficar dependente disso. Não é isso, são coisas totalmente diferentes. Não, acho que o afeto é importantíssimo. E mendigo, assim, que as pessoas falam, castigo, né? Tem pessoas, como que a gente faz para, né, um castigo? Tem pessoas que tiram o que é material, né? Seja que gosta, não vai nada, não vai poder ir na festinha, ou tira o celular e proíbe alguma coisa. Eu falo, isso ainda, tem algumas coisas que eu concordo, outras não funcionam muito, né? Mas assim, o que a gente nunca deve tirar o afeto. A retirada do afeto é algo assim que faz muito mal. Né? Então, você ignorar, você não conversar, você deixar ali sozinho, isso é um castigo que não se deve nunca fazer. Então, tem mães que falam, eu fico sem falar, e aí ele volta bonzinho. Eu falo, não, dessa forma não. Tente de outra, porque aí você está machucando demais, e são coisas que você não esquece. E aquela pessoa fica mais carente, não é que aquilo vai te fortalecer, deixar resiliente. Isso vai criar no futuro pessoas que nos relacionamentos afetivos, então vai ser, sabe, aquela pessoa que implora pelo amor do outro, né, que se joga nos relacionamentos para compensar a falta de afeto que teve ali na infância. Então...
Quando a gente fala da adolescência, tem muito interesse por games, né? Os jogos e tal. A gente sabe que tem alguns que são bastante violentos. Uhum. Dá para ter esse rigor? Então, ok, de repente você tem uma família que até os pais gostam do videogame, né? Às vezes é até o brinquedo do pai. É do adulto o brinquedo, muitas vezes. Mas dá para você selecionar, esse aqui não entra aqui em casa. Você acha que é importante fazer isso? Hoje tem muitos jogos online, né? E às vezes você está conversando com alguém, você nem sabe quem é a pessoa que está do outro lado. Cada vez fica mais difícil, né? Porque você falou, esse jogo não entra aqui em casa. Mas hoje em dia existem assinaturas de jogos, né? Essas plataformas, eu não sou a melhor conhecedora, também porque eu não jogo. Não por não gostar, por alguma coisa de fazer mal, mas porque nunca aprendi, nunca me interessei. Né? Mas o que eu sei, porque eu tento ficar a par dessas coisas, até pelo público que eu lido, né? Eu preciso saber de algumas coisas e de como isso funciona. Então, algumas dessas plataformas, elas têm um acesso, como se fosse um acesso à internet, que você pode jogar o jogo que tiver dentro daquela lista. Né? Não se compra mais, ainda existe, né? Mas você não esse jogo eu não vou comprar, eu vou comprar esse. Mas ele tem acesso, quando ele entra nessa plataforma, né? A jogar o jogo mais violento. Então hoje a gente vê jovens com problemas de fobias, de não dormir direito, de pesadelos, porque teve contato com um conteúdo que ele não estava preparado ou que ele já tinha uma fragilidade, uma predisposição a não lidar bem com certos conteúdos e aquilo acionou. Né? Não é incomum de acontecer, de perturbar o jovem algum conteúdo que porque os jogos são muito reais. E principalmente, né, existem estudos que dizem quando é em primeira pessoa, então, por exemplo, se ele está segurando a arma ou se é ele que é o protagonista, o mal ali da história, isso prejudica ainda mais do que quando o jogo ele é um espectador. Né, porque alguns se participa mais como espectador e não como você incorporando aquele personagem. Né, então, é extremamente nocivo, né, o jogo quando ele assim violento demais e extrapola. E tem a questão da competitividade também, né? Eu ouvi dizer que torneios em que, né, o melhor ganha prêmios aí, e você disse está jogando com pessoas estranhas que você não sabe quem é. Cria uma falsa noção de realidade, porque você acredita que aquele é seu amigo, que você eu tenho amigos, eu tenho 500, jogo com pessoas do país todo, mas quem são essas pessoas? Você nunca viu, você nem sabe se é aquele que te diz que é. Né? Então, e os meninos tendem mais aos jogos do que as meninas, eles são mais absorvidos por questão da competitividade, dos temas que são né, oferecidos nesses jogos. Os jogos, né, também já tem estudos acerca disso, que eles acabam fazendo mais mal do que as redes sociais, né, por uma questão dessa coisa do tipo de conteúdo, do tempo que se gasta na frente, né, dos jogos, né? Então tem meninos, a gente sabe, que não saem da frente do aparelho e ficam, pode varar à noite, passa ali o tempo todo, né? Não come direito, não vai tomar banho, não vai dormir, porque está ali direto naquela coisa que está disponível o tempo todo. Perfeito. Vamos fazer, antes da gente retomar o nosso bate-papo, continuar com essa entrevista que está maravilhosa, vou fazer uma pausa para convidar. Volto para o bate-papo com a doutora Triana Portal. O que a gente percebe também, doutora, nessa fase da adolescência hoje, meninos e meninas, mas eu acho que nas redes sociais tem mais meninas, buscando muito comparação, então elas querem postar fotos parecidas com as fotos das meninas que elas admiram, são viagens, são condições que às vezes não são as mesmas, né? Não é compatível com a realidade. Então elas buscam um padrão ali que na verdade não existe. Elas podem adoecer por conta disso? Sim.
Sim, sem dúvida. Acho que o adoecimento é o final dessa linha, né? Então, quando a gente falava que a adolescência, ela tem essa característica de afastamento um pouco dos pais, né? Das figuras ali, modelo de sempre, quando, né? Falo para as mães que se reclamam, ai, a minha filha não sai do meu pé, né? Você daqui a pouco vai estar reclamando que ela não quer mais saber de você, né? Então, assim, existe um afastamento, né? Uma necessidade de pertencer ao grupo que ela está mais perto, né? Seja da escola e tudo isso. E existe a questão dos ideais, né? Ideais de moda, de beleza e de tudo isso. Aquela transição de aceitar o corpo como ele é. Então, muitas vezes, né, a pessoa não atende a vigência né, da moda de beleza ou de padrão que é mais valorizado, né? Então, já existe um sofrimento que acontece ali. E esse mundo, né, que se vê nas redes sociais, que é um mundo modificado, né? Existe ali um Photoshop da realidade. Então, quando você observa a vida do outro, parece que só tem coisa boa, né? Então, eles, porque né, a artista, a blogueira, então hoje esses ídolos, né, que eles também têm essa tendência, né, a gostar muito, né? Seja do cantor, do blogueiro, o youtuber hoje, né? Então, quando a gente fala o que pega, né, o jovem, né? Já não é mais a televisão em si, né? São as séries, YouTube e games, redes sociais, né? As meninas mais para a rede social, e pode ser um caminho muito, muito ruim, muito triste, né, em que ela observa e diz assim, poxa, minha vida em nada se assemelha com isso, não vou chegar onde essa pessoa que eu admiro está, né, então, portanto, eu sou muito infeliz, né, ou dependendo do posicionamento dela, da forma como ela lida com aquilo, ela pode ganhar um status, né, que dentro de um grupo ela pode conseguir liderança ou expansão da personalidade dela e do espaço dela através desse status que ela conquista ali nas redes sociais. Mas é um risco, né? Quando a pessoa entra nisso, né? Quando o jovem entra nisso, ele pode ir para esse lado de que para ele vai ser uma coisa positiva nesse sentido, que se a gente for analisar, pode não ser positivo também, mas que ele vai se sentir bem, como pode se sentir muito mal. E o que você falou, acaba adoecendo. E a doença que a gente fala é a depressão. Já a gente volta para saber como é que os pais vão enxergar isso se eles estão mais... né? Se você não criou essa conexão, como é que eles vão perceber essas mudanças, esses perigos? Às vezes até os pais se espelham em outras pessoas através das redes sociais também, né? Postando de novo fotos, a gente fala do modelo. Reais. Isso, exatamente. Já eu volto para saber sobre isso. A gente vai para o intervalo, no próximo bloco tem muito mais. Até já! Nós estamos de volta. Hoje o Consulta ao Doutor fala sobre o impacto da tecnologia, como os pais devem lidar com essa situação. Aproveita a oportunidade para sugerir temas para as nossas próximas entrevistas através das nossas sociais, facebook.com/consulta ao doutor, facebook.com/Denise Luque, lá no meu Instagram, @Denise Luque, eu espero a sua participação. Marca a nossa hashtag Consulta ao Doutor e acompanha toda a nossa programação através do YouTube. Não se esqueça, se você estiver por aí, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se inscreva e ative as notificações. O canal é Hit TV, você acompanha todo o nosso conteúdo ao vivo, de maneira simultânea. Programa, os vídeos sobem para a plataforma para você ver e rever a hora em que você quiser. Hoje eu recebo a doutora Triana Portal, psicóloga clínica, nos explica aqui sobre esse assunto que é tão importante, né? Um novo jeito aí da maternidade, da paternidade, a tecnologia está envolvida, mas o que a gente estava conversando no bloco anterior é o que essa influência pode provocar de dano para as crianças e os adolescentes. E mais forte na adolescência, né? Nós falamos desse momento de transição, né? Pode haver até um afastamento dos pais, um afastamento ali do núcleo de casa,
muitas pessoas buscam os amigos, né? O adolescente quer ser aceito no grupo. Então, os olhos dos pais têm que estar muito abertos para enxergar essas mudanças. Mas se você não conhece plenamente o seu filho, é difícil perceber essas mudanças que podem ser sutis, né? Esses sutis pedidos de ajuda. Os sutis pedidos de ajuda, eles podem ser mais sutis ou menos sutis, dependendo da fineza de observação desses pais, né? Os pais são mais observadores e acompanham mais, mas alguns comportamentos eles são bem claros, né? Então, o jovem tende a se fechar no quarto, por exemplo? Sim, né? Mas se ele fica agora maior parte do tempo lá, se tranca no banheiro, passa muito tempo, né? Tem muito sono, jovem tem preguiça, jovem tem um padrão de sono diferente, né? Eles tendem a ter sono mais tarde, né? De manhã tem sonolência, mas, né? Tá ainda mais preguiçoso ou desmotivado, né? A gente pode chamar de preguiça, o que é ali uma apatia. Então tá dormindo demais, mudou o padrão alimentar, tá comendo demais, tá comendo de menos, não tem mais vontade de participar, né, das coisas como tinha vontade antes, tá ali irritado demais com os irmãos ou mesmo com os pais. Tudo isso são sinais, muda o tipo de amigo. Então tinha as amigas que gostavam muito, os amigos que gostavam muito ali do prédio ou da escola. De repente aquelas pessoas não têm mais importância e foi para um grupo completamente diferente, mudou radicalmente a forma de vestir, né, os gostos, né? Então existe, lógico, uma passagem, né? As meninas, a gente fica mais claro, eu tinha o quarto com as bonecas, de repente fala, não, eu quero me desfazer, quero esconder as bonecas, porque também é a fase da vergonha, né? Tem vergonha de tudo, vai vir minha amiga aqui, vai ver essas bonecas, não, então eu vou esconder, né? Algumas têm aquele apego, ainda não conseguem fazer essa ruptura, né? Mas outras já não, agora eu quero um quarto jovem, eu quero a forma de vestir, não uso mais a tiara, não uso mais a fita, agora é outra coisa. Então, mas se mudou radicalmente, você vê que mudou de uma forma assim que não foi um processo e com uma justificativa, são sinais, né? Então o pai, a mãe está observando isso, né? Às vezes até por isso, não vai ficar esperando piorar. Não, isso deve ser só uma fase. Né, eu não sei o que está acontecendo lá dentro daquele quarto, daquele banheiro, mas eu também não vou invadir a privacidade, né? Então, não invadir a privacidade, não cuidar, respeitar demais o espaço, né, de um jovem que ainda é inexperiente, que ainda não tem condições para lidar com tudo, né, pode ser que você está deixando de ajudar, né, de passar essa informação para o seu filho, essa percepção para o seu filho que você não está preocupado, que você não percebe, que você não... Né? Então, como fazer isso? Então, essa é uma coisa que os pais perguntam muito, né? Qual que é o limite de eu participar e não invadir? Né? Você tem que também estar sempre ali atento, né? Você vai falar, eu vou falar tudo sobre, eu vou rezar ali a cartilha inteira sobre o que pode e o que não pode fazer. Você tem que promover a reflexão e cada um, às vezes, precisa da informação em um momento. Então, às vezes, você está oferecendo informação e falando sobre uma coisa para o seu filho que não é aquilo que ele precisa naquele momento. Então, precisa sempre ter aquela coisa, o diálogo às vezes é difícil, né? Mas sempre está sondando, né? Qual que é a problemática ali no momento. É um problema de relacionamento, né? A pessoa não está se aceitando, o corpo não está deixando a pessoa contente, né? Uma questão, tá um bullying, está sofrendo ali com alguma amizade, né? Então a gente tenta fazer essa sondagem e ficar atento para poder intervir e ajudar nos momentos necessários, né? Eu vou me preparar para dar um recado. Enquanto eu chego até lá, essa falta me chama muita atenção quando você fala a falta de interesse nas coisas que o adolescente tinha muito prazer.
Então, você convidar um adolescente para jogar um futebol, para ir ao shopping, ao cinema, fazer um passeio. Às vezes essa adolescente que gostava muito de fazer um certo tipo de passeio, e aí ela para de passar por aquilo, então ela não quer, ou ela faz uma troca, né? Não quero que estou conversando aqui. Então você fica preso ali naquela conversa no celular, ou você leva, você até consegue tirar de casa, mas não está aproveitando como aproveitava antes. São sinais de alerta, e os pais fazem o que com essa informação, doutora? Sim, isso são sinais de alerta ou simplesmente uma mudança. Como eu disse, é uma fase em que as coisas mudam muito e mudam rapidamente. Então, alguns gostos aquele jovem ou aquela jovem não vai ter mais, realmente vai passar a gostar de outras coisas, né? Então, os pais, como eu já disse, né, tem que estar atentos, né, o que fazer, né, como orientar, sempre pensar, assim, focar naquele filho, não no geral, não comparar com o filho do outro, mas gosta disso, né, e também não pensar em tudo como doença. Às vezes é só aquela coisa característica do desenvolvimento, mas quando você tem dúvida é porque você não está realmente do seu filho, né? Porque se você está ao lado, você entende essas mudanças, né? E conforme elas vão acontecendo. E mesmo as coisas que acontecem que não são muito boas, né? Ali cometeu um erro, fez que não é muito legal, você usa essa situação para aprendizado, né? Para fazer refletir. Porque falar não, você quando, sabe, aquele pai que está sempre falando, mas você nunca faz nada direito, mas vai mal, isso não adianta em nada, isso só faz com que a pessoa se sinta cada vez pior, né? Mas fazer a pessoa entender por que aquilo está acontecendo, né? Refletir, né? Isso vai gerar que situação na sua vida, que consequências você vai ter com esse ato. Então, fazer pensar, refletir é importantíssimo. Vou voltar para o bate-papo com a doutora Triana Portal. Doutora, quando os pais percebem essa movimentação, vale a pena, ou mudança, né? Vale a pena buscar um apoio para eles, para aprender a lidar com essa nova fase, né? Com essa fase de mudança, de transição. Vale a pena buscar um apoio psicológico para os filhos também? É difícil tomar essa decisão? Explica um pouquinho para a gente. Para alguns é mais difícil que outros, né? Procurar ajuda. Mas cada vez as pessoas estão mais assim, abertas, né, a pedir ajuda, a procurar uma pessoa de fora da família, uma pessoa neutra, uma pessoa especializada para ajudar nesses casos. E é importantíssimo, se não para ajudar o filho, mas para orientar os pais, né? Então os pais às vezes precisam também desse acolhimento e dessa orientação, às vezes um simples ajuste, toda a diferença ali, né? Então algumas coisas que eles não tinham percebido ou que eles não aprenderam pelo próprio modelo que tiveram de família, né? Então, tem aquela dificuldade de conversar porque, né, no meu tempo era daquele jeito, eu tenho medo de oferecer muita informação e com isso estimular alguma coisa. Então essas dúvidas ficam, né? Então, se eu não digo nada, meu filho não está preparado, mas se eu fico oferecendo informação, eu posso estar estimulando alguma coisa que ele ainda não sabia, né? Qual é a medida? E essa medida não existe uma receita, porque cada família tem, né, os seus valores, cada jovem tem o seu desenvolvimento, ele vai estar ali. Pode ser muito diferente, é o que eu falei, tanto fisicamente, né? Se você pegar uma classe, jovens da mesma idade, eles podem ser muito diferentes fisicamente como emocionalmente, né? E então essa orientação vai variar dependendo de onde ela frequenta, a escola que ela está, o ambiente familiar como é, né, as vivências que ela teve. Então isso tudo, essa receita, ela é, vamos dizer, customizada conforme cada caso. Então a gente dá orientações gerais, eu acho que serve para todo mundo, né? Somos seres humanos e temos sentimentos muito parecidos, mas às vezes a orientação precisa ser ali específica para cada caso e para cada pessoa, né? Então é importante, sim, se não buscar atendimento pro filho, para orientação dos pais. E às vezes também o atendimento do filho ou dos pais acaba incluindo, né? A família acaba sendo
tratada também, tratada né? também. Isso... Porque tem o feedback. A dúvida que as pessoas costumam escrever aqui para nós. Quando você trata uma criança ou um adolescente, você precisa conversar com esse pai, com essa mãe depois. Então você dá esse feedback, você chama e ter o contato com o psicólogo é muito importante, né? Sim, é importante. A gente consegue, né, medir o quanto esses pais são tranquilos demais, ansiosos demais, né, permissivos demais, né, invasivos demais, conforme a atuação deles ali com a gente. Isso tudo é material, mas essa troca é importantíssima. Então, se o atendimento é individual, quando a gente fala, né, de atendimento psicológico, ele é sempre individual e tem ali a questão de sigilo, uma questão do resguardo do que o paciente traz, né? Mas quando a gente trata de família, de crianças, de jovens, né, algumas coisas precisam ser tratadas. Então, eu sempre deixo muito claro para eles, olha, eu não vou falar o que você me contou, né? A gente fala sobre o estado geral das coisas, né? Porque é um ambiente de confiança também do adolescente. Precisa ter um ambiente de confiança. E os pais, falo para eles, olha, seu pai veio aqui, sua mãe veio aqui, eu sempre tenho que comunicar, mas ele veio para falar dele, porque ele também tem que conversar, ele também às vezes tem dúvidas e ele... não fique pensando que é só falar de você ou sobre você. Muitas vezes os pais, de fato, eles vêm para contar a história pessoal, o que está acontecendo, né, o quanto isso acaba refletindo ali na dinâmica da relação com o filho. Vou dar uma paradinha para dar um recado, daqui a pouquinho eu volto para a gente conversar mais. Tá dado o recado, agora eu volto a conversar com a doutora Triana Portal. Tem uma pergunta que sempre chega aqui, doutora, que é muito interessante. Por que algumas crianças, alguns adolescentes lidam melhor com determinadas situações? Então, as provas, rotina de prova, semana muito atribulada ali de estudos, de entrega de trabalho, a turminha vai tão bem, por que meu filho não lida tão bem? É muito do ambiente, é de tudo isso que a gente está falando que é construído dia a dia, doutora? Bom, cada ser humano é uma questão de temperamento, que já vem com a pessoa, que já nasce com a pessoa, cada um tem seu ritmo. Esse ritmo também ele é desenhado conforme as vivências ali da família. E eu acho muito difícil quando os pais comparam, até mesmo dentro da família, né? Então, porque o meu filho mais velho é assim, porque o outro é mais bagunceiro, o outro... Né? Cada um nasceu... mas eu criei tudo igualzinho. Não criou tudo igualzinho, porque um nasceu num ano, outro nasceu no outro, num outro momento, você era mais jovem quando teve o primeiro, o casamento estava passando por uma situação X quando teve o segundo, né? Um foi planejado, o outro não foi. Então, existe... Não é tudo igual, né? Então, esses dias, vou sair um pouquinho, se você me puxa, né? Um jovem falou assim, o meu dia das crianças, ele acabou 4 anos mais cedo do que o do meu irmão mais velho, porque quando os meus pais decidiram que ele já era grande demais para ter dia das crianças, acabou dos outros 2 filhos, e ele... Então, assim, ele até hoje... lembra que o irmão mais velho teve mais dia das crianças do que ele. Então, assim, cada um teve uma interação com os pais, um momento, recebeu presentes. Então, comparar com o amiguinho, com o vizinho, até com os irmãos, é uma coisa que a gente deve usar, assim, como referência, mas não como comparação naquele sentido. Olha, fulano consegue mais, tá vendo? A prova estava difícil. Mas o filho da fulana não foi bem. Comparar, né? Não pode. É um erro muito grande fazer essa comparação. É injusto comparar, né? Sim. As pessoas são diferentes. Sim. Doutora, eu adoro quando você vem. Eu já vou passar os contatos da doutora. Você pode acessar o site www.trianaportal.com.br. Tem vários vídeos no YouTube. O canal dela é Portal Triana. Você sabe que é muito importante você se inscrever e ativar as notificações, né? Então, vai lá, se inscreva e ative as notificações. No Facebook, Clínica Portal Morumbi. E no Instagram, Clínica Portal Morumbi. Doutora, obrigada por ter vindo. Volte outras vezes. Tem tanto assunto maravilhoso para a gente conversar, né? Obrigada. Sim, obrigada eu. Agradeço sempre. Foi um prazer, mais uma vez.
Muito obrigada, viu? Bom fim de tarde. Obrigada a você que escolhe ficar bem informado aqui conosco de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 3h35 da tarde. Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau.